apartamento muito bonito em Guarapuava, bem organizado, 2 quartos, muito limpo, extremamente limpo mesmo, geladeira abastecida, tudo nos conformes. Essa mulher que vocês estão vendo aqui, ela trabalhava, continuou trabalhando, saía para fazer compras, como foi registrado por 2 vezes. Só tinha uma coisa errada nessa cena inteira: os 2 filhos dela estavam sem vida, na cama, tá? Na cama que era dela, com cobertor jogado por cima deles, como se eles estivessem dormindo, mas eles não estavam dormindo. Então, se a tua segunda-feira tá braba, a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer essa história que vocês pediram bastante. Não vou negar que foi bem difícil achar as informações, porque afinal de contas é um caso bem novo, então ainda tem muita coisa a ser investigada, mas eu acho que eu consegui avançar bastante. Porém, tá, muitas pessoas não quiseram se identificar nesse caso, não quiseram se identificar formalmente mesmo, tanto para a imprensa como para outros veículos. Então eu fui pegando ali migalha a migalha e consegui trazer para vocês aí o máximo, né, possível, para a gente conseguir entender esse caso, que no fundo não tem como se explicar. Então aproveita, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifique sua inscrição e também o sininho de notificação. Então eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Existem casos que são difíceis e existem casos que são muito difíceis. Esse é um daqueles casos que são muito difíceis. Para vocês terem uma ideia, nós vamos falar de uma mãe que nenhum advogado, nenhum defensor público basicamente quis assumir ali a defesa dela, tá? Precisou o juiz basicamente ali ordenar, né? Colocar ali, eles chamam de dativa, para colocar uma pessoa ali para poder defender essa mulher, porque essa mulher realmente deixou aí as pessoas simplesmente sem entender absolutamente nada. Então vamos começar aí pelo começo, né? Porque essas pessoas precisam começar a existir dentro dessa história. Então a gente vai começar a Eliara Paz Nardes. A Eliara Paz Nardes era uma mulher de 31 anos, muito bonita, muito vaidosa, tá? Se cuidava muito, vivia fazendo as unhas, o cabelo, andava sempre em perfeitas condições, perfeito estado ali, nunca estava mal arrumada, sempre muito, né, muito arrumadinha ali e tratada, tinha manicure semanal, trabalhava em um banco, mas isso na época que ela morava em Santa Catarina, numa cidade chamada Navegantes. A cidade de Navegantes era uma boa oportunidade de vida para Eliara por vários motivos. Eliara era mãe solo, tá? Mesmo que ela tinha um filho que tinha pai ali, né, que tem um pai, teve um registro. A história do Joaquim é um pouco mais complicada, mas ela também tinha a Alice, e a Alice tinha 10 anos e o pai dela havia falecido. Então, né, basicamente no início era só a Eliara e também a Alice. Segundo foi descoberto futuramente pelo advogado que acabou conversando com a irmã da própria Eliara, parece que a Eliara teve um relacionamento com um homem casado, né? Eles chamam isso aí relacionamento extraconjugal aí, e o homem era casado. E aí o que acontece? Quando ela engravida, ela chega para ele, né, e fala. Ele não se identifica, não fala com ninguém, porque ele tem medo que as pessoas comecem a acampar na porta da casa dele. Mas a gente também já vai vendo mais ou menos o perfil aí de todo mundo, né, como é que as coisas funcionaram. Porque era assim, ele começou a ter um relacionamento com ela, aí ela engravida. Quando ela engravida do Joaquim, ela chega para ele e fala que ela não vai ter o bebê. Acho que vocês estão entendendo, né? Ela iria interromper. E ele insiste muito com ela que ela não interrompa a gravidez, que continue, que aquilo não era certo e tal. Então ela deixa os meses passar. Quando ela chega ali por volta dos seus 5 meses, ele desaparece. Quando ele desaparece, ela fica totalmente chateada, porque ela achou que pelo menos teria o apoio dele, mas mesmo assim ela não teve o apoio dele. Isso não é desculpa, porque obviamente também ela não é de se esperar muita coisa. Ele era um cara casado
e automaticamente ela também não ficou com ele. Ninguém sabe se ela tinha a intenção de ficar com ele, e aí vocês vão pensar assim, a Joyce já tá fazendo juízo de valor. Não é isso, é que depois isso vai fazer sentido numa coisa chamada motivação. Ela dá a luz ali ao Joaquim, ela já estava assim totalmente afastada do pai do Joaquim e começa toda aquela coisa de pensão e tal. Só que o pai do Joaquim não era presente, não visitava, e vocês vão conseguir perceber que ele não era mesmo presente. Inclusive a própria delegada mesmo conseguiu constatar isso, né, por vários aí motivos. A questão é que a Eliara, ela era uma mulher muito vaidosa, e segundo os parentes dela, ela tinha um humor muito oscilante, mas muito oscilante mesmo. Então as pessoas ficavam dando nomes de alguns tipos de doença, que eu não acho certo a pessoa fazer isso quando não se tem um diagnóstico, isso não é brincadeira. Mas parece que ela começava ali, falava com a família, com os parentes, com os amigos. Ela era muito incrível com os amigos. Todos os amigos de Eliara falaram bem dela. Não tinham nada para falar contra, diziam que ela era muito esforçada, que ela trabalhava muito, ela só dizia que ela não tinha muito tempo para ela, mas ela fazia de tudo pelos filhos, até para marcar a manicure. Toda semana ela fazia a unha, ela tinha aquelas unhas assim, né, de extensão aí de unha, agora eu não sei o nome disso. E ela fazia toda semana com a manicure e marcava, né, essa unha normalmente nos horários em que as crianças estavam no colégio e que não era o dia de folga dela, que era para não atrapalhar o tempo que ela passava com as crianças. Segundo uma outra amiga também, ela se preocupava até mesmo com o que as crianças ouviam, colocando para as crianças ouvir músicas como MPB, esse tipo de música mais assim tranquila, para que as crianças não aprendessem aí músicas que não são legais e tudo mais. E ela tomava conta de absolutamente tudo. As crianças estavam sempre impecáveis, estavam sempre bem arrumadas, eram crianças ali bonitinhas, eram duas fofuras mesmo. E a menina, né, a Alice, ela era muito expansiva, então ela era uma menina que conversava muito, ela era uma menina que divertia todo mundo. E nessa época, né, que eles moravam ainda em Navegantes, eles moraram em uma rua que tinha uma senhora de idade. E essa senhora de idade gostava demais dos dois, das duas crianças, tanto da Alice como do irmão dela, do Joaquim. Então eles chamavam ela de vovó. Até que um dia, simplesmente, tá, a Eliara virou para a família e falou: eu vou sair de Santa Catarina para mim já deu. Teria sido assim que um familiar ali teria relatado que ela falou na casa lá da mãe dela. Ela já estava brigada com a mãe dela, ninguém sabe o motivo, ela teria discutido muito feio com a mãe dela e as duas não estavam se falando, mas esse não era um comportamento estranho para a família, porque ela era assim. Ela estava falando com as pessoas, de repente ela arrumava ali um assunto, brigava, afastava as crianças de todo mundo e eles ficavam muito tempo sem ter proximidade. Então eles já estavam acostumados aí com esse jeito estranho dela. Então ela pega, abandona Navegantes, tá? Que era uma coisa que aí depois, né, a delegada vai também usar isso. Então vamos prestar atenção em tudo, que é o seguinte: ela larga Navegantes, só que em Navegantes ela tinha um excelente emprego. Ela trabalhava em um banco e ela tinha um cargo bom, ela ganhava muito bem, ela era registrada, ela já trabalhava no banco há algum tempo. De repente, ela decide sair de Navegantes porque ela disse que teve uma proposta de trabalho muito melhor na cidade de Guarapuava, no Paraná. Então ela iria se mudar com os filhos para Guarapuava para aproveitar essa oportunidade, porque mais uma vez ela tinha dito que Santa Catarina para ela já tinha dado. Então ela sai de Navegantes, aluga uma casa em Guarapuava e as crianças vão até a casa daquela senhorinha lá que gostava muito das crianças no final da rua, meio chorando, dizendo: vovó, a gente vai ter que ir embora. Já é muito nítido perceber que a forma que ela tratava os amigos e a forma que ela se relacionava com a família era totalmente diferente. Porém, com os filhos, todo mundo, tanto parentes como também ali os amigos, diziam que ela era uma mãe exemplar. Não teve uma pessoa que disse o contrário. Mãe exemplar, tá? Então, mãe exemplar. Existem imagens de câmera de segurança que inclusive ajuda, né, a polícia a ter mais ou menos uma noção de tempo, que mostra o hall do prédio e tal, e você percebe
que é um prédio muito bom, é um prédio muito bonito. Era um apartamento de 2 quartos. Então, assim, era um apartamento legal, assim. E a própria delegada fala que quando chega, ela percebe que o apartamento é muito arrumado. Então, né, ela conseguiu ver ali que tinha uma estante com cosméticos e tudo muito organizado, muito limpo, né? Tudo certinho ali. Então, ao que tudo indicava, ela estava ali muito bem. E também tinha o seguinte, essa história de que ela tinha conseguido um emprego muito melhor em Guarapuava, tal, parece que não era bem assim. O que eles conseguiram descobrir foi que, na verdade, uma coisa que parece que ela dava muito valor, que era a carteira assinada, ela não tinha. Ela trabalhava para como se fosse uma financeira ou uma agência de crédito. Então ela ligava basicamente, entrava em contato, mandava e-mail, né, fazia contato com pessoas aleatórias assim, e oferecia empréstimos, oferecia crédito, oferecia essas coisas e em cima desses empréstimos ela ganhava uma comissão. Então não era um serviço ali registrado, era um serviço comissionado. Não tem problema nenhum, mas a questão é, né, ela disse que iria para um emprego melhor, só que de forma remunerada ali no final a comissão nem chegava perto do que ela ganhava ali trabalhando no banco, mas era o que ela queria, tá tudo certo, vida que segue. E também tinha o seguinte, para ela lá era muito bom por outro motivo. Na cidade de Santa Catarina, né, os familiares contam que ela estava sempre atrás de boas babás, então parece que ela pegava referência de pessoas que, né, contratavam ali algumas outras para tomar conta dos seus filhos e tal, então ela não deixava as crianças com qualquer pessoa, ela tinha muito cuidado com as crianças, então não dá para entender ali quando aconteceu essa virada de chave, pelo menos, mais ou menos, né, parcialmente. Como ela trabalhava em casa, para ela era perfeito, ela tinha, né, ali o Joaquim com 3 anos, ela tinha também a Alice que tinha 10 anos, a Alice ia para a escola, mas o Joaquim não ia para a escola. Então, para uma mãe, né, que fica ali trabalhando em home office, é muito mais fácil, né, para você tomar conta e tudo mais. A questão é que as pessoas ao redor, né, diziam o seguinte, que viam ela entrar, sair do prédio, mas ela não tinha proximidade com ninguém. Então, diferente de Navegantes, em Guarapuava, ninguém sabia nada sobre ela. Ela já estava morando lá há 5 meses, as pessoas tentavam, né, se aproximar dela, conversar, mas ela era muito assim esquiva, ela não chegava a ser grosseira, pelo contrário, ela era muito educada, porém ela não se aproximava das pessoas, ela não se deixava aproximar também. E a filha dela, ela ia todo dia para o colégio, então ela esperava ali uma perua escolar, que esperava também algumas crianças que moravam no prédio vizinho, porque tinha uma senhora que era mãe acolhedora. Então essa senhora foi a pessoa que talvez tivesse mais proximidade ali com ela, porque falou com ela ali umas 3 vezes, coisa muito rápida. Então conseguiu observar ali, né, enquanto elas esperavam a perua escolar chegar, que o menininho era muito bonzinho, que ficava muito próximo dela e que ela sempre estava em uma atitude protetora em relação ao filho e tudo mais, dava tchau para a filha, um relacionamento normal ali, mãe, filhos, tudo normal. A única coisa que essa moça estranhava é que tanto Joaquim como também a Alice, independente da temperatura do tempo, eles estavam sempre de calça, casaco, cachecol, bota e também boina, né? Então ela dizia que às vezes achava que eles tinham mais sensibilidade ao frio ou algo assim. Então ela também não conseguia entender, mas não era nada também que pudesse, né, chamar tanta atenção. Talvez ela tenha dito isso para a polícia, porque ela pode ter pensado que de repente poderia existir algum tipo, né, de agressão e tudo mais, e também a gente não sabe se não existia. Depois de mandar a Alice para o colégio, ela voltava para casa e ficava ela e também o Joaquim. E ela começava, né, ela sempre falava para as amigas e para todo mundo que ela não tinha tempo, que às vezes era cansativo, mas ela nunca tinha reclamado dos filhos dela, nunca, assim, absolutamente nunca. Um dia antes do Dia dos Pais, no dia 13 de agosto de 2022, ela então pega Joaquim à tarde e dá para ele um calmante. Quando chega ali por volta das 10 horas da noite, ela percebe que o Joaquim já tinha dormido bastante, estava com sono bem profundo, então ela simplesmente pega e acaba sufocando ele com um travesseiro. Isso, né, o Joaquim de 3 anos, e deixa ele deitado ali na cama, como se ele estivesse dormindo. E a filha dela já estava na casa, porque desde o dia 11 a filha não ia para o colégio, e isso já estava levantando suspeitas.
O moço da perua, né, todo mundo chama, né, o tio da perua, ele acabou se preocupando, porque ele começou a perguntar para as pessoas. Ele disse: aconteceu alguma coisa com a Alice? A Alice não veio mais para a escola, não está indo mais para a escola. Ela agora está indo, né, de outro veículo, alguma coisa assim. Então ele consegue o telefone da Eliara e liga perguntando, né, se a Alice estava bem. E ela teria dito para esse homem que a Alice estava gripada, muito gripada, e não estava indo para o colégio. Só que a escola, ela também tem, né, todo ali um protocolo. Você não pode ficar faltando. Era uma escola municipal e as regras são essas, né? Você tem que ter uma certa presença ali, e quando se trata de menores de 14 anos, temos que saber que essas responsabilidades, elas são ainda maiores, né, pro lado da escola. A escola precisa ter um certo cuidado com isso. Então a escola começa a entrar em contato, tá, com a Eliara, e isso os dias se passando, tá, gente? Já não era mais dia 13. Os dias começam a se passar e as professoras entrando em contato, a diretoria entrando em contato, e ela dizendo que a menina estava gripada. Num dado momento, ela simplesmente para de responder as mensagens do colégio, não manda mais nenhuma mensagem para o colégio. Aí eu não sei o que a escola poderia ter feito nessa situação, né? Eu não sei se a escola tem que acionar um conselho tutelar ou alguma coisa assim. Sinceramente, não foi dito nada sobre isso aí durante as pesquisas, e também a delegada não falou nada sobre isso. Então, no dia 15, segundo ela, né, no primeiro depoimento dela, porque vão acontecer 2 depoimentos, no primeiro depoimento dela, ela teria dito que então chegou a vez da Alice, porque ela falou que ela queria, na verdade, que todos eles parassem de existir, se é que vocês me entendem. Então, ela vai até a Alice, dá um calmante para Alice, quando a Alice adormece, e também sufoca, tá, a Alice com o próprio cachecol que a Alice usava, o cachecol que ela sempre colocava a Alice para usar. Ela usa aquele cachecol e sufoca, tira a vida da Alice. Também tinha uma marca, como se fosse um corte, assim, próximo à testa da Alice. Tinham ali alguns machucadinhos, mas a causa da morte teria sido asfixia mesmo. Deixa tudo como tá, então ainda estava o cachecol, né, no pescoço da Alice, e ela teria coberto tanto a Alice como também o Joaquim. E aí o que vai acontecer em seguida é macabro, mas é extremamente macabro. Ela vai continuar levando a vida dela tranquilamente, e assim, com todas as coisas acontecendo. Ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar limpando a casa. No dia 21, no dia 24, ela teria saído, ela fez compras, segundo mostravam as câmeras de segurança do prédio. Ela também começa a estudar as câmeras de segurança do prédio, porque ela quer saber se o aplicativo que o prédio usa nas câmeras, ele grava de verdade ou só fica ali monitorando, sabe? Monitora, mas não grava. Então ela vai e printa com o celular dela. Existem imagens nas câmeras que gravavam, sim, ela printando ali as câmeras para saber se as câmeras elas estavam gravando ou não. Talvez por pesquisar e descobrir que as câmeras gravavam com aquele aplicativo, ela vai e começa então a escrever como se fossem, eles falam cartas, mas não são bem cartas, não era nada para ser enviado a alguém, onde fica nítido que o que ela talvez tenha planejado no início foi uma pirraça, uma coisa com muita raiva, porque segundo ela, a vida dela, né, como ela conta nessas cartas, a vida dela era muito boa, mas muito boa, quando era só ela e a Alice, e que tudo teria ficado, ela usa muitos palavrões, né, tudo teria ficado depois que ela conheceu o pai do Joaquim, e aí o mundo dela basicamente virou uma grande porcaria, e depois veio o Joaquim, e que aquilo era muito trabalho, e que tudo ficou para ela, e que não era justo, porque enquanto ela estava lá tendo todo o trabalho, todas as coisas que a mãe tem que fazer pelo filho, né, obviamente o pai também, mas ela disse que não era justo, porque ele estava vivendo a vida dele, ele estava namorando, ele estava saindo, ele estava indo para baladinha, enquanto ela estava presa ali com uma criança pequena e não achava aquilo tudo justo. Dá para perceber também que ela tem um rancor grande do pai, ali do Joaquim, e talvez isso fosse sim algum sentimento ali que de repente não foi correspondido. E é incrível porque a gente percebe também que o pai, ele não era presente mesmo, porque se dia 14 seria o dia dos pais, né? Então eles descobririam que o Joaquim não estaria mais vivo. Ele iria buscar o menino e ia descobrir que ele não estava mais vivo no dia 14, porque ela teria
tirado a vida do Joaquim no dia 13. E aí é que vem, tá? Porque parece que existe um trecho da carta que não é revelado totalmente, mas a gente vai pegando ali, né, com muita paciência, fragmentos em cada pedaço ali de entrevista, que ela diz que ela iria deixar uma surpresa de Dia dos Pais para o pai do Joaquim, que não revela o nome. E essa surpresa que ela estava dando a entender era por ter tirado a vida do Joaquim. Agora, se ela ficou com medo, talvez ela tenha feito também isso com a Alice, porque ela pode ter ficado com medo da Alice contar para alguém, ou, né, enfim, uma hora aquilo ali ia ter que acabar, e querendo ou não, a Alice era uma menina que poderia contar sim o que aconteceu. Não dá para saber o que a Alice viu, não dá para saber nada. O que dá para saber é que se desde o dia 11 ela não estava mais indo para a escola e foi a última vez que as câmeras do prédio flagraram tanto a Alice quanto o Joaquim dentro do prédio, que dá para ver, elas estavam até com pijamas, aqueles pijamas de bichinho, sabe, que vai até a cabeça, tal, fofinho, tava os dois ali andando no hall, Joaquim e a Alice, e depois dessas imagens não se tem mais imagens, né, ali do Joaquim, tem alguma imagem ali da Alice. E aí também que boa parte das coisas que ela conta cai um pouco por terra. Nessas cartas, ela basicamente vai contando o quanto, além dessa parte, né, que ela fala do pai e tudo mais, de como ela estava revoltada com tudo, ela vai contando que ela não tinha mais como criar essas crianças, ela não tinha mais como cuidar desses dois, ela não tinha mais dinheiro, que não sobrava dinheiro para nada, ela não tinha dinheiro para comprar leite, ela não sabia mais o que fazer da vida, que sustentar era muito difícil, cuidar era muito difícil arrumar tempo, e que ela queria começar uma nova vida, tá? Então essa nova vida seria sem eles, né? Sem os dois ali, que de repente para ela era algum empecilho. Estranhamente, ela não era uma pessoa de ficar se exibindo por aí, ou sei lá, postando muitas fotos em redes sociais, porque assim, algumas pessoas começam, né? Ah, porque agora ela é uma mãe isso, ela é uma mãe aquilo, ela é narcisista. Só que não parece, tá? Assim, não tinha muitas fotos, ela era vaidosa, sim, ela era vaidosa, mas não tinha fotos ali, diversas fotos em redes sociais e tal. Mas depois, né, que então ela teria tirado a vida do Joaquim, ela rapidamente foi até as redes sociais e tirou todas as fotos ali que ela tinha, ela e os meninos, e porém ela não acaba com a rede social, ela deixa as redes sociais dela ativas, né, mas sem fotos. Aí os dias vão se passando e você está com duas pessoas sem vida dentro da sua casa. Ela comeu naquela casa, ela limpou, ela dormiu, tá? Isso a delegada diz que ela não usou, né, o quarto. Os dois pequenos teriam ficado naquele quarto, mesmo tendo outro quarto, talvez ali pelo cheiro, ela tenha ido dormir na sala. Então ela ficou usando um sofá-cama que tinha na sala, porém ali ela ficou utilizando o banheiro, ela ficou utilizando a cozinha, ela ficou utilizando também o sofá-cama que ficava na sala, e vida normal, ela cumprimentava os vizinhos, ela fazia tudo absolutamente normal, ninguém conseguiu perceber nada, a não ser, né, a escola e também o moço da perua, que acabou pedindo ali alguma informação sobre a Alice, porque teria ficado preocupado. Só que acontece que mesmo com as cartas, e talvez também as cartas já fosse ali uma forma de já ir se justificando pelo que viria pela frente. Por quê? Depois de um tempo, ali uma semana, 10 dias, o cheiro já começava a aparecer, então começava a exalar pelas paredes. Muita gente diz que não sentiu, tá? Ali o pessoal do prédio diz que não sentiu nenhum cheiro, mas é muito difícil porque a delegada, quando chegou, disse que era assim, tinha cheiro forte, exalava ali até pelas paredes, eu não sei, assim, enfim, dizem que é muito forte, né, o cheiro. Então, ela pega e percebe que aquilo é uma situação insustentável. Segundo a delegada também, talvez ela não tenha conseguido dar o próximo passo, porque ela tinha dito também que ela queria tirar, né, a vida dela também. Ela não queria mais continuar viva sem os filhos dela. Então, teoricamente, ela teria feito tudo isso e depois ela tiraria a vida dela também. Só que isso não é verdade. Por mais que ela tivesse ido lá, feito um corte, né, no pulso e tal, e também fez um corte próximo aqui à garganta, foi uma coisa muito superficial, e ela também não tentou de novo, né? Tinham diversas formas ali de tentar. Então, quando chega no 15º dia, tá? 15º dia, ela teria ligado para um advogado
um advogado que era amigo dela, um advogado de Santa Catarina, e teria contado para ele. Simplesmente foi lá, ligou e falou para ele o seguinte: ela teria tirado a vida dos filhos. O advogado na hora, né, ela teria pedido ajuda, perguntou como proceder. O advogado na hora disse que não queria saber, que não queria envolvimento com ela em relação a esse caso, não falou mais nada, desligou o telefone e teria denunciado ela, né, falou: olha, fulana tá dentro da casa dela com os 2 filhos dela e eles estão sem vida. E aí é nessa hora que a gente para e pensa, não dá para saber que tipo de instrução ela procurou, né, e tudo mais, ou o que ela pensava fazer. Por quê? Quando a delegada chega, né, porque depois que ele denuncia, a delegada Ana Haas, ela chega com toda uma equipe até o local e ela basicamente, segundo as palavras da própria delegada, ela já estava numa posição confortável, assim, eu sei que vocês vão chegar. Então ela estaria ali esperando, né, vou esperar, vai vir aqui, vai olhar, vai saber, só que não é flagrante, não vão poder me prender, porque já tem alguns dias, né, ela estava ali dizendo que já tinha 15 dias, desde o que ela tinha feito com o Joaquim, então ela achou que aquilo não era um flagrante. Porém, quando ela mente, né, para as professoras, quando ela mente para o perueiro, quando ela limpa a casa, né, ela está mexendo ali em uma cena, e é uma cena de crime. Então, automaticamente entra fraude processual. E também tem a questão dela estar com os 2 dentro do apartamento, que além de macabro, é crime, isso é ocultação. Então a delegada vira para ela e fala: não, por ter feito isso com eles, até você não precisa se preocupar com o flagrante, mas tem a ocultação e tem também a fraude processual e você está presa. E ela teria tomado ali um choque visível para todo mundo que estava ali. Quando disseram isso para ela, ela não teria chorado nem nada, mas ela ficou um pouco assustada porque ela iria presa. Então, assim, quando o pessoal entra para verificar, eles percebem nitidamente. Eu vou passar bem rapidamente por essa parte porque é muito triste. Eles olham, né, a cama. Ela no início teria dito que usou um cobertor para ajudar ali a disfarçar cheiro e tudo mais, mas isso é meio impossível de acontecer, sabe? Um cobertor dá conta. Eram 2, né? Vamos lembrar que eram 2. Mas eles encontram sim, ambos cobertos, tá? Eu sei porque sem querer eu acabei vendo foto. E eles estão ali de roupinha, arrumadinhos, porém eles estão sem vida. E tem outro porém. Primeiro, no início, logo que ela se encontra ali, né, ela teria dito que isso teria acontecido há pouquíssimo tempo, assim, como se tivesse acontecido no dia anterior, né, ou no máximo em 2 dias. Quando eles entram, a equipe entra então, né, para olhar ali, né, os corpos, eles percebem que existe uma diferença muito grande de tempo entre um e outro, porque é visível. E, gente, é visível mesmo, tá? Eu vi, é visível e tal. Eu sei que tem todo um sistema, né, de cada um tem um tempo para tal coisa, mas ali era muito visível. O menino Joaquim, ele já estava com aspecto esverdeado, tá? Bem diferente ali do aspecto da Alice. Então aquilo ali deixou, além das pessoas revoltadas, eles perceberam o pior de tudo. A Alice teria visto o irmão dela sem vida. A Alice teria vivido ali pelo menos 1 ou 2 dias e, quiçá, aí mais dias com o irmão dela sem vida. Então, gente, isso é a situação mais macabra que a gente pode imaginar, tá? Então, você imagina só, você tá vendo ali o seu irmão, a gente não sabe o que ela viu, o que ela ouviu, o que ela passou. Então, é uma situação que deixou todo mundo muito revoltado, tá? Ela ter feito isso com ela mesma, ela ter tido essa coragem, tudo bem. Agora, ela fazer a menina, né, ver tudo isso, segundo a vida dela era tão feliz com a menina, e ainda assim, ela faz, além de ter cometido isso, que é uma coisa assim, abominável, ela ainda coloca a filha dela para ver essa cena. Então, isso é muito triste. E aí é que vem as partes aí que vão ficando cada vez piores. Por quê? Isso já era dia 27 de agosto. Ela teria feito isso com o Joaquim no dia 13 e teria, né, segundo a própria irmã dela, ela tinha dito para o advogado que o menino teria sido no dia 13 e a menina teria sido no dia 17. No início ela disse que teria sido isso, o próprio pessoal da perícia percebe a diferença ali entre um e outro, né, a diferença de tempo,
precisava de mais exames para confirmar a data, mas ela então começa a contar algumas histórias. Ela vai dar depoimentos, tá? O inquérito tá rolando, a doutora Ana Reis tá tocando para frente, a delegada, vendo todas as possibilidades. É quando eles encontram as cartas, tá? Eles encontram as cartas e ali eles percebem algumas motivações. Então, ela dizia que não podia sustentar, dizia que estava tudo muito pesado, que ela não aguentava mais e tudo gerava em torno do financeiro. A doutora Ana Reis, sendo ali também uma mulher, já tem um olho mais assim, percebeu que ela tinha diversos cremes caros, coisas ali que não demonstravam, por exemplo, que ela tinha uma vida difícil. Apartamento muito bom, né? Não importa, era um apartamento alugado, mas era um apartamento muito bom, era um apartamento decorado, as coisas estavam todas ali certas, a geladeira estava abastecida, então ela começou a achar aquilo um pouco estranho e pergunta então, né, para Eliara quanto a Eliara ganhava. E Eliara fechou ali nos seus 3 mil, porém ainda tinha a pensão do Joaquim. E aí que entra, né? Porque ela começa a dizer, e também alguns amigos começam a dizer, que ele não pagava pensão. Eles descobrem que existe sim ali, né, uma ordem ali do juiz para que ele pagasse a pensão. Às vezes, ela disse que às vezes ele atrasava, algumas amigas diziam que às vezes ela tinha que ficar pedindo, às vezes parecia que tinha que ficar implorando para ele pagar a pensão e tudo mais. Então dava mais a entender que o que ela tentou fazer no início foi mais uma vingança com o Joaquim para tentar afetar o pai do Joaquim. Só que, gente, o pai do Joaquim não estava nem aí pro Joaquim, porque o que acontece? Você me desculpa se você for ele e estiver aí me ouvindo, por quê? Ele não entrou em contato durante esses dias todos, tá? Então teve o dia dos pais, ele não ficou com o menino e também os dias, né, que se seguiram ali até o dia que a polícia encontrou, ele também não entrou em contato. Então são muitos dias, são 15 dias, sem nenhuma informação, sem nenhuma foto, sem absolutamente nada. Então a polícia continua investigando, pede o depoimento dele e ele diz que na verdade quem fez esse afastamento acontecer teria sido a Eliara. Então eu também não sei qual é a parte dele, né, qual é a versão dele na história, mas segundo ele pagava a pensão corretamente e quem acabava fazendo isso de não deixar ele ter proximidade com o filho era a Eliara. Ele morava na época em Itajaí. E o que acontecia era, né, segundo a família, não era a primeira vez que ela ficava mudando de cidade. Parece que ela já tinha se mudado várias vezes ali de cidade em pouco tempo. Porém, a família acredita, né, e muitas pessoas também acreditam, assim como a delegada, que quando ela se mudou para Guarapuava, ela já estava premeditando o que ela ia fazer e por isso ela não quis contato, assim, com ninguém, né? Nenhuma intimidade de amigos ou coisas assim, para que ninguém fosse perguntar sobre a vida dela e também o trabalho em home office, né? Porque aí você também não tem que sair para trabalhar, você não tem que voltar, enfim. Tudo isso poderia corroborar aí uma premeditação. E também tinha a questão das cartas, onde basicamente tinha a parte ali onde ela dizia, né, quando o pai do Joaquim tomar ciência, ele vai ver, ele vai ter um presente. Então isso tudo foi ajudando a polícia ali a entender que tinha sim acontecido uma premeditação. Com ela presa, né? Então ela vai presa, começa o interrogatório dela, ela começa ali a falar com a delegada, conta essa história de que tudo estava muito pesado. Ela finge estar em surto, tá? Para a delegada, então a delegada percebe rapidamente que ela está fingindo. Ela disse que não conseguiu fazer nada, que ela passou os últimos dias caída, que ela não tinha falado com a polícia antes, porque ela não tinha ânimo de levantar e que ela estava muito debilitada, muito doente. Porém, né, não foi uma questão de falta de empatia. A Ana Haas, né, a delegada, ela percebe que é impossível uma pessoa estar tão caída, como ela disse que estava, não conseguia levantar, não conseguia, quando a casa estava assim totalmente limpa, assim, sem uma poeira, sem absolutamente nada. Então ela percebe que aquilo ali não é real. Ela teve que levantar, ela teve que limpar, ela teve que fazer tudo isso, ela estava comendo. Então ela percebeu que na geladeira tinham coisas frescas, então pela metade estavam sendo consumidas. Então ela foi e disse, olha, você ficou aí convivendo, né, com essa situação, na minha opinião, bizarra, e você não chamou as autoridades, você não fez nada, e aí ela dá-lhe a chorar, dizer que estava tudo muito pesado. Ela quis dizer ali, né, ela quis demonstrar ali que ela não estava bem, que ela estava em surto. Estar em surto é uma coisa muito séria, né, até porque teria acontecido 15 dias antes, mas ela disse que estava em surto
obviamente alguém deve ter examinado ela lá e dito que ela não estava, porque ela vai mudar o depoimento dela. A polícia então faz o que? Chama alguns parentes, algumas pessoas que a conheciam. É quando surgem esses depoimentos dos parentes dizendo, né, que ela era uma pessoa difícil, que cada hora ela estava com humor e que ela ia embora com facilidade, tudo ela estava com raiva, parava de falar com as pessoas, afastava as crianças. E tudo isso foi, né, sendo colocado dentro dessa narrativa. A irmã também entra em contato com a delegada, dá a data que o advogado teria. Por isso que eu acho que esse advogado era próximo da família inteira, porque ele teria ligado para a irmã, esse advogado que ela teria pedido ajuda, a Eliara. Ele teria ligado para a irmã da Eliara e contado, e teria dado essas datas. E ela dá essas datas para a delegada. E isso vai fazer sentido para ela, porque eles já tinham desconfiado ali dos tempos, né, que teriam acontecido em tempos diferentes. E isso piorava muito a situação dela legalmente, porque ela teria deixado, né, a Alice com o irmão dela sem vida no apartamento. Então aquilo ali era demais, né, para as pessoas ali ouvirem. Aquilo ali é muito para um adulto, que dirá ali para uma menina de 9 anos. Então começou tudo isso. E aí ela vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, tá? Quando ela vê mesmo que a coisa tá pegando, ela não vai conseguir se livrar, não tá colando a história dela, de que ela não tinha condições financeiras de criar, ela não tinha condições financeiras de alimentar, ela pega e começa a contar que, na verdade, né, para poder tirar essa parte que ela deixou a Alice alguns dias perto do irmão, ela vai e diz que teria acontecido tudo no mesmo dia, que ela teria feito, tirado ali a vida dos dois em questão de horas de diferença. Primeiro Joaquim, depois da Alice, mas com horas de diferença. E que a ideia depois era fazer, né, tirar a vida dela também, mas ela acabou ali não conseguindo. Teria sido isso que ela teria falado. Depois ela dá outro depoimento e ela diz que depois que ela tira então a vida do Joaquim, ela cai em prantos no sofá junto com a Alice e se confidencia ali com a filha. Gente, uma menina de 9 anos, fala pra mim, quantos anos tem essa mulher, gente? Mulher de 31 anos, senta com a filha de 9 e diz: estou cansada de viver. Estou cansada de viver, estou cansada de tudo, do fardo, é tudo muito pesado, minha filha, é tudo muito difícil, eu não estou conseguindo levar as coisas, eu não estou conseguindo sustentar vocês, está tudo muito difícil e agora não temos mais o Joaquim e a mamãe está aqui para avisar para você que eu vou embora, eu não vou mais existir, eu não quero mais existir. Então, depois de uma longa conversa com a Alice teria dito para ela, assim, do nada, que já que ela, né, não ia mais existir, ela também não queria mais existir. E também conta para Eliara que teria passado em algum momento, que não é definido, né, ali pela doutora Ana Haas, que em algum momento o Dindo, né, que seria ali padrinho, uma forma de chamar de padrinho, o padrinho dela, em um momento que a mãe estava trabalhando e ela teria deixado a Alice com o padrinho teria colocado a mão ali na parte íntima da Alice e teria pedido para a Alice fazer a mesma coisa, mas a Alice, ela gritou e ela disse que ela ia chamar alguém. Então ela coloca por algum motivo aí essa questão. Não dá para saber se é verdade, se é mentira, e também não foi revelado o nome do homem, tá? Isso provavelmente a Ana Haas, ela foi ali atrás, porque ela foi atrás de um por um ali, tá? Então a investigação me parece ali que foi bem colocada. E dá para perceber também que esse tipo de caso mexe um pouco com as pessoas. Então, se a pessoa quer fazer um bom trabalho, ela tá bem motivada. Então, ela teria contado isso. E depois, né, que a Alice, então, confidencia isso para ela, ela chora muito. A Eliara chora muito. E aí ela pega e fala, a Alice fala para ela: mamãe, né, corte os meus pulsos. E aí a mãe teria levado a Alice até o banheiro. A Eliara teria feito no próprio braço esquerdo um corte e depois feito na filha dela também. Só que, obviamente, não aconteceu nada, era uma coisa superficial, tinha as marcas ali na Eliara, então era uma coisa muito superficial, também dava para ver o da Alice. E também tinha um próximo ao pescoço ali. Então, né, tinham essas marcas aí, mas, enfim, não foi a causa, né, da perda da vida. Ela perdeu a vida porque a mãe simplesmente pegou um cachecol e puxou até a menina deixar
ali de viver. Ela disse que teria dado remédios para que ela dormisse, então nenhum dos dois estaria acordado quando isso aconteceu, e os cobriu depois, e diz que os cobriu ali em relação ao cheiro, para não ter cheiro e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei o que ela pretendia alegar, eu não sei se ela simplesmente ia fugir, eu não sei o que ia acontecer, porque ainda tem uma coisa que é estranha. Ela teria adiantado os aniversários dos filhos. Isso é uma coisa muito esquisita. Ela simplesmente adiantou o aniversário da Alice para 1º de agosto, tá? É relatado dessa forma pela delegada, ela adiantou o aniversário. A delegada não dá a data, tá? A data que era os aniversários, mas ela diz que adiantou os aniversários. Então ela adianta para 1º de agosto o da Alice e para 6 de agosto o do Joaquim. Teriam fotos ali, fotos de aniversários, quase como se fosse assim, não, olha, eles estão bem, talvez para mostrar para alguém futuramente, falar, não, eles estão bem, olha, no dia do aniversário estavam aqui comigo. Não dá para saber o que passava na cabeça dessa mulher, não dá mesmo, mas ela teria adiantado sim. Teve momentos que ela disse que sobrevivia por empréstimos que ela ia fazendo ali, né, pessoal para ela, depois isso aí foi desmentido, então muita coisa ali foi desmentida, mas ali a cartada final dela foi ter dito que ela simplesmente teria feito com os dois ali no mesmo dia, em questão de horas de diferença, o que também é muito difícil de se ter certeza. E também tem mais, tem a questão dos vizinhos. Os vizinhos não ouviram nada, mas as câmeras de segurança do prédio perceberam que ela continuou indo, inclusive na academia, tá? Então tem ali pessoas, né, que também viram ela saindo, ela indo para academia. Então era muito difícil ali de ter uma ideia do que estava se passando. Ela estava tentando ter uma vida normal, o mais normal possível, só que ela esqueceu o que ela tinha deixado dentro de casa, tá? Uma coisa extremamente assim, cruel. E ela simplesmente continuou vivendo a vida dela. Ninguém sabe se ela tinha planos, quais eram esses planos, de repente eu não sei, sair do país ou qualquer coisa assim. Ela é presa preventivamente, depois dessa prisão preventiva, depois, né, que o inquérito é concluído, a delegada Ana Haas, ela entrega então, né, ela faz a denúncia ao Ministério Público que aceita, então ela passa a ser ali a ré por duplo homicídio e ali também por ocultação, por fraude processual e também por qualificadoras, né, motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, é que ela não tem um advogado, pelo menos ela não tinha. Então passou um tempo, ela não tinha advogado. Nenhum defensor público queria a causa dela, só que a gente sabe que não pode, uma pessoa, ela tem o direito, né, um direito de ter uma representação, de ser representado por um advogado. Então a juíza precisou, né, nomear ali um advogado que não escolheu, foi obrigado, e aí o primeiro advogado nomeado foi o Dr. Cristiano Camargo de Campos, que não ficou muito tempo não, ele ficou um tempinho, mas rapidamente pulou fora. E aí uma outra advogada acabou tendo que ficar com o caso, tendo mesmo, tá? Porque querer ali eles não queriam, que é a doutora Andréa Farias. Então ela que também vai representar essa advogada, então ela já pede logo, né, um exame ali para ver se as faculdades mentais de Eliara tá tudo certo, tá tudo ok, ou se ela tem algum problema. Porém, a delegada Ana Haas diz que dificilmente vai vir alguma alteração nesse exame. Coloque numa situação em que ela não vai responder por isso, porque ela mesma no início, logo que ela inicia ali as perguntas, né, quando a Eliara é presa, ela pergunta se ela já tinha sido presa ou processada. Ela diz não. Ela pergunta, você toma alguma medicação? Ela disse não. Você tem algum problema físico ou psicológico ou, né, enfim, algum tipo de doença? Ela diz não. E também diz que entrou em surto. Então, ela entrou em surto, mas ela nunca apresentou nenhum tipo de problema. Claro, ela pode ter tido o primeiro, aí eu não sei, aí fica na mão dos especialistas, porque ela teria tido quantos, né? Porque foi o primeiro, foi o Joaquim, depois a Alice, depois ela teria ficado 15 dias e ela surta de novo quando a polícia chega, e ela só vai chorar mesmo, assim, chorar
quando acabar tudo e falarem, ó, vão levar ela para a delegacia. E aí a delegada falou que aí ela chorou. Mas enquanto ela estava contando, ela não chorou. Não chorou em momento algum, foi fria. Tinham também prints com ali o pai do Joaquim cobrando visita, dizendo que o pai do Joaquim, ele não visitava o Joaquim, não mandava mensagem para o Joaquim. Mas a impressão que me deu, tá, e aí sou eu que tô falando, é que na verdade ela não queria muito assim que o pai do Joaquim fosse ver o Joaquim. Dava a impressão que ela queria que o pai do Joaquim fosse visitá-la, tá? Porque eu acho ali que rolava ali algum sentimento e de repente ela achou uma forma de se vingar. Ela só não reparou que além de ter feito algo assim abominável, é ela que vai ali ficar presa. Ela vai ficar presa ali um bom tempo, enquanto ali o ex-namorado dela vai continuar vivendo a vida dele. Então, depois, né, que o Instituto Médico Legal libera tanto o Joaquim quanto a Alice, eles são levados para Itajaí sem velório, sem nada, e são sepultados. Aguardamos para ver os próximos passos da justiça. Sabemos que tem sempre mais alguma coisinha que se descobre, né, que são as oitivas ali. Depois, né, também provavelmente, mas muito provavelmente, um júri popular, tá? E aí a gente vai ter que descobrir qual é a tese, né? Qual é a tese de defesa que a advogada vai usar? Se é que vai ter como arrumar alguma. Muito difícil explicar isso, gente. Pensa bem, ela continuou trabalhando, comendo, está comendo ali, você está sentindo o cheiro, você sabe o que aconteceu. É muita crueldade, assim, muita crueldade mesmo. Você é da região, se você sabe de mais coisas, se você conheceu essa moça, a cidade parece que não era tão grande, né? Então, não sei, de repente você conheceu ela de alguma forma, coloca aqui nos comentários, né, um possível motivo dela ter feito isso, porque essa história é no mínimo, gente, além de muito cruel, muito estranha, muito esquisita. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, um super beijo e até o próximo vídeo.